Olá, irmãos! Hoje eu quero que a gente reflita sobre uma das nossas naturezas. Sim, nós temos mais de uma natureza. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós passamos a ter uma natureza espiritual. E essa natureza deseja satisfazer ao Espírito, deseja agradar a Deus, deseja honrar o Senhor e ter uma vida que o glorifica. Porém, ainda continuamos tendo uma natureza carnal e essa deseja satisfazer a si própria e a ter toda a sua cobiça satisfeita. Essa natureza, ela é caída e degenerada. E por mais que sejamos realmente nascidos de novo, por mais que sejamos realmente santificados pelo Senhor, continuamos tendo que conviver com a nossa natureza carnal. E será assim até o dia em que nós nos encontrarmos com Cristo e finalmente recebermos um corpo glorificado. Até lá, irmãos, precisamos lutar o bom combate e, para a glória do Senhor, triunfar contra essa natureza pecaminosa. Em Jeremias, capítulo 17, no versículo 9, Jeremias fala a realidade desse coração pecaminoso e desejoso às coisas da carne. Diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Irmãos, nós temos um coração desesperadamente corrupto. Nós temos um coração que deseja de todas as formas ter os seus desejos pecaminosos saciados. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 14 e 15, Tiago diz: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Irmãos, nós não somos tentados pelo que não nos tenta. Como que eu vou explicar isso? Parece uma redundância. Se eu vou falar por mim, eu odeio fofoca. Eu não suporto pessoas que chegam para mim para falar de outras pessoas. A minha vontade que dá é perguntar se essa pessoa teria coragem de fazer esse comentário que ela fez para mim, de uma outra pessoa, para a pessoa de quem ela está falando. Eu odeio fofoca. Então, isso não é uma coisa que me seduz. Quando alguém começa a falar mal do outro, eu costumo cortar e não, ou mudar de assunto, não dar prosseguimento àquele ato pecaminoso. Mas uma outra pessoa gosta. Então, ela vai estar sempre buscando situações em que ela pode ter esse desejo da sua carne suprido. Ou seja, ela é tentada por aquilo que ela gosta, que ela tem prazer de fazer. Já é uma inclinação para ela. Um homem íntegro que honra a Deus, honra a sua esposa, ele não é tentado por uma outra mulher. Mas aquele que tem o coração inclinado a práticas sexuais ilícitas, ele será tentado. Ele será provocado nessa área. E isso é para tudo. Nós conhecemos o nosso coração e nós sabemos o que nos tenta. Sabemos que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Algo desesperado é algo que precisa ser satisfeito logo, desesperadamente, aconteça agora. Se eu sei que o meu coração é inclinado para um determinado pecado, é minha responsabilidade
levar ele a Cristo e falar ao Senhor: Senhor, isso atrai o meu coração. Senhor, isso faz com que os meus pensamentos girem em torno dele o tempo todo, Deus. Deus, esse é o desejo do meu coração. Olha como que Tiago continua falando sobre como funciona as inclinações pecaminosas que há no nosso coração. Versículo 15. Então, esse desejo, tendo concebido, ele dá a luz ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, ele gera a morte. Nós não podemos fugir de não termos desejos pecaminosos, porque, como eu falei lá no começo, vamos continuar convivendo com essa natureza pecaminosa, com essa carne que deseja ser satisfeita. Mas você tem a escolha de levar esse desejo à cruz, apresentá-lo ao Senhor e pedir que Deus te ajude a vencê-lo, ou, sendo seduzido por esse desejo, você será arrastado para a consumação do seu desejo, que será o pecado. E esse pecado vai gerar a morte. Essas são as dualidades que temos que conviver. Uma do céu e a outra da terra. E você precisa todos os dias reconhecer essa realidade terrena e caída. E ir sempre a Deus todas as vezes que ela tentar te arrastar para o pecado. Irmãos, não flerte com o pecado. Não flerte com aquilo que você sabe que tem o poder de te arrastar para o buraco. A palavra de Deus fala que um abismo chama outro. Hoje a gente se sente seduzido um pouco mais e a gente não corta isso. A gente deixa lá. Amanhã a gente se sente um pouco mais seduzido. Aí depois a gente cede um pouquinho. Depois a gente cede um pouco mais. E depois um pouco mais. E depois passamos a ter uma vida de prática de pecado. Estamos caídos dentro do abismo. E só o Senhor para conseguir nos tirar de lá. Porque na nossa própria força jamais conseguiremos. Não se apoie em seu próprio entendimento. Confie no Senhor. Se você sabe que o inimigo tem te tentado em alguma área da sua vida, leve isso a Deus, antes que isso te arraste para a morte. Deus nos abençoe, que essa palavra seja um alerta ao nosso coração. Deus te abençoe. Fica com Deus.